12h26. Vamos começar hoje. Nós estamos aqui para conversar com o secretário de Trânsito, o Emerson Andrade, que está ao vivo aqui conosco, para falar justamente sobre o curso de autopropelidos de 14 anos que a GTP, que é a Guarda de Trânsito de Brusque, vai estar aplicando, conforme lei, né? Foi uma lei aprovada na Câmara e agora se aplica. Ou seja, você quer ter uma moto elétrica, vai ter que conhecer as regras antes de comprar, né? Para não ficar fora do regulamento estabelecido aqui em Brusque. Até a primeira pergunta que eu faço, Emerson, a respeito justamente disso, eu tenho uma curiosidade minha, esse tipo de regra, de lei, ele não teria que vir de cima para baixo, no caso de Brasília para cá? Como é que funciona essa questão da legislação dentro das regras do trânsito dentro de uma cidade? Boa tarde. Boa tarde, Elamar, boa tarde, Anderson, Matheus Amanda. E Amanda, e a todos os ouvintes, né? E o nosso operador, né? O Felipe. O grande Felipe. Excelente pergunta, Elamar, e talvez seja o grande desafio hoje do município de Brusque e perante a nação, né? Perante ao Brasil, perante todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E aí eu falo com propriedade porque sempre fui um defensor da aplicação da legislação de trânsito. Sempre. Daquilo que é legal, lei foi feita para cumprir. Não se discute, a não ser que se altere a legislação. E, coincidentemente, eu venho para um município, no momento da minha carreira, onde eu assumo a gestão do trânsito no município. Eu saio da condição, então, né, de especialista lá, de observador, eu saio de pedra para ser um telhado, né? Uhum. E aí me encontro numa situação real de que há uma legislação, onde você bem falou, deveria ter critérios objetivos e principalmente voltado para a segurança no trânsito, estabelecido pela União, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Uhum. Só que o que a gente encontra, na verdade, é a situação adversa. Há um regramento a nível de país, há uma resolução que ela tem efeitos sobre todos os municípios do nosso país, porém os critérios estabelecidos para a segurança no trânsito me parece que não foram observados. Eu tenho falado muito a respeito disso. Se preocuparam para estabelecer o que é um ciclo motor e o que era para ser um equipamento. E isso eu tive essa conversa bem nessa linha assim não tão despretensiosa, né? Mas eu tive essa conversa inclusive com o gestor de projeto da Secretaria Nacional de Trânsito. Fui pessoalmente a Brasília para poder entender como que o Conselho Nacional de Trânsito coloca em vigor uma resolução que vai ter impacto na vida de milhões de pessoas. Aqui em Santa Catarina nós já temos aí, se não me falha a memória, acho que são 5 óbitos, né, Matheus? O último em Penha. Isso, na sexta-feira. 2 em Itapema, 1 em Brusque, 1 em Balneário Camboriú e agora em Penha. Nós temos vítimas, aliás, parece que aquela menina em Tijucas também, né, foi hospitalizada. É grave também. É grave e uma dilaceração de perna em Joinville. Então, um equipamento que é permitido a circulação, a comercialização, só que sem critério nenhum de segurança. E o que ficou bem claro, assim, nessa conversa que eu estive em Brasília, e protocolando, inclusive, né, levando não só essa demanda, essa insatisfação do município de Brusque, entenda-se, né, aqui o gestor da pasta, porque nós tivemos audiência pública, inclusive, aqui para deliberar a respeito do uso desses equipamentos. E o que ficou bem claro na audiência pública foi o seguinte: um quer vender, o outro quer andar e o município tem que cuidar da segurança. Cada um olhando para os interesses. E aí caiu de novo no colo do município que nós temos que promover a segurança, coisa que deveria ter vindo já do próprio Conselho Nacional de Trânsito. Então, o que ficou claro lá, Lamar? Que estabelecer regras claras para isentar ele do registro, do licenciamento, da habilitação. Ficou bem claro isso. Só que não ficou claro foi que permitiram que qualquer pessoa possa fazer a condução desse equipamento. Qualquer pessoa que eu digo, qualquer pessoa. 6 anos, qualquer criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade, 9, 10, 11, 12, pode usar um equipamento desse em via pública. E não é razoável
E as mortes que nós estamos vendo aqui, que está acontecendo, é justamente pela falta de critérios de técnica para usar esse equipamento. Ele se equipara, a preocupação dele foi o seguinte: não precisa de habilitação, não precisa de capacete, não precisa de nada. E esses equipamentos, patinete, essa scooter, elas se equiparam à bicicleta. Só que dentro de bicicleta a gente sabe andar. Mas, inclusive, assim, bicicleta, quando se fala em bicicleta, até põe na tela aí meu computador, dá para pôr ali para mostrar para ele aqui, que tem uma pergunta justamente para fazer, baseado nessa imagem que a gente tem que ter o recurso da imagem. Ótimo. Tá conosco no YouTube. Porque existem vários tamanhos e modelos, certo? Ótimo. É uma coisa muito complicada. Por exemplo, se eu ver uma moto dessa aqui, para mim isso aqui poderia estar andando na estrada como qualquer um outro. Sim. Esse aqui também eu considero eu não sei como é que é o nome de cada modelo, mas Sim, uma scooter, vamos lá. Agora, por exemplo, se nós olharmos uma desta aqui, ela é menorzinha, só que assim, mas também tem uma velocidade considerável. De até 32 quilômetros de fábrica, né? Quilômetro por hora. Aí vem a pergunta que eu te faço, é o seguinte: o que vai definir a regulamentação? É o tamanho? É a velocidade? Excelente. Como é que vai ficar definido isso? Excelente, boa pergunta. As entradas dela. Isso, é isso aí. Bom, isso a resolução, ela deixou para técnicos, né? Fizeram resolução para técnico, né? Ficou bem claro. Tá bem claro. Para que um autopropelido desse, uma imagem dessa, se botar ali autopropelido vai restringir mais porque em moto elétrica ali abriu bastante, né? Mas se a gente for pesquisar ali o autopropelido, para que ele seja considerado um autopropelido e sendo considerado como tal, ele é isento de registro. Não, mas é autopropelido. Autopropelido. Mas maquinário agrícola também é autopropelido. Só que tem que botar moto, né? Aí veio a moto. Máquina agrária. Agora sim, põe na tela aí. Isso. Então aí, princípio tudo autopropelido. Ela restringiu mais. Então a imagem restringe mais, né? Então essas aí é para ser considerado autopropelido. E como é que a resolução estabelece? Ela tem que preencher 3 requisitos objetivos e tem que estar os 3 unidos no mesmo equipamento. Então ela tem que ter no máximo 1,30 m entre os eixos. Maior do que isso é um ciclomotor. Então ela não quer dizer que aquilo que eu estou vendo pode ser o que ele é objetivamente, né? Mas aí o pessoal na fiscalização vai usar uma metragem? Sim, tem. Vai usar uma fita? Tem. É obrigado a ter. Entendi. Tá, mas aí o que está acontecendo, Dilamar e ouvintes? Os fabricantes, entendendo que tem esses gatilhos na legislação, o que eles estão fazendo? Diminuíram. De 1,30 passaram para 1,29. Mas não basta só ter essa questão do comprimento. Ele também não pode ter uma lateral, a lateral dele, a largura, melhor dizendo, ele não pode ter uma largura superior a 70 centímetros. Até 70 centímetros, ele é considerado um autopropelido. E, por fim, a questão da cilindrada é a velocidade. Né? Ele tem que ter 1000 watts de potência com velocidade máxima de 32 km por hora. Mas até esse tempo atrás o Matheus colocou, né, Matheus, que dá para alterar, o pessoal está alterando a velocidade do equipamento, dá para fazer isso? Tem tutorial na internet. O chat GPT hoje, tu bota ali e coloca já. Né? E é tão simples que é surreal. É na chave e com um acelerador, assim, a coisa assustador, pô. E até, né, Emerson, por exemplo, caso alguma pessoa ela seja pega numa fiscalização, dá pra ver que teve essa alteração, ela pode Excelente pergunta. ter uma multa maior, digamos assim? Excelente pergunta. O que acontece? Por isso, esses equipamentos, a fita métrica para poder medir, né, e também verificar a questão da velocidade. Porque podemos ser levados à falsa ideia de que a velocidade só vai ser fiscalizada com equipamento de radar, o portátil. Como é que vai medir uma velocidade do equipamento desse? Na verdade, a gente consegue levantar a traseira, onde é a tração desse equipamento, e acelerar. Levanta, né? Apoia, deixa ela descansando ali, levanta a traseira e acelera. Ali tu já vai saber se houve alteração. E ali vai saber. Então, em flagrando que esse equipamento foi adulterado, ele deixa de ser um autopropelido, deixa de ser, e aí a partir daquele momento vai ser cobrado desse condutor, né, a carteira de habilitação, né, o licenciamento, que é o registro, e o emplacamento. Ou seja, ele vai ser tratado como se fosse um ciclomotor, mesmo na nota dizendo que é um autopropelido.
mas por conta e risco do proprietário ou do condutor, ele adultera as informações ali de fábrica, né? As características. E aí piorou, né? Porque se for um menor que estiver dirigindo, e se for classificado que é um ciclomotor, se for classificado e for um menor, vai ser lavrado um auto de infração por conduzir sem ser habilitado, porque é menor, questões óbvias. E mesmo que seja maior, não tenha carteira de habilitação, vai ser autuado por não ser habilitado. A depender das circunstâncias que deram a abordagem, abordou porque estava andando na contramão, ou em cima da calçada, ou fazendo uma manobra perigosa, isso é considerado crime de trânsito. Então vai ser lavrado um boletim de ocorrência de crime de trânsito, gerando perigo de dano. E é importante essa pergunta, olha só o desdobramento. Vai ser lavrado o boletim por gerar perigo de dano, artigo 309 do CTB. Se o equipamento não tiver nome dessa pessoa, tiver nome do pai ou nome de terceiro, vai ser lavrado também um boletim de ocorrência por permitir entregar ou confiar o equipamento, né, o ciclomotor, à pessoa não habilitada. Então, os dois respondem por crime de trânsito. E os dois respondem também pelo processo administrativo de multa. Um por conduzir e outro por confiar ou entregar. Vai para o pátio, porque não tem carteira de habilitação, não tem placa, não tem licenciamento. Os desdobramentos relativos a um ciclomotor são bem mais penosos do que um autopropelido. Oi, Emerson, a gente tem que direcionar mais a entrevista agora para o fato do curso em si, que eu sei que vocês vão ter um curso. E até quando veio a informação que estava no nosso site, eu perguntei, não sei se foi para a Amanda ou para o Matheus, se tinha algum custo relacionado. Por exemplo, a inscrição eu vi que não é paga. Isso eu já entendi ali que estava. Mas o curso em si é pago? Como é que vai funcionar isso? O curso ele tem custo para a municipalidade, não para o munícipe. Então qualquer um vai fazer e não vai pagar nada? Custo zero para ele. Certo. Vai fazer um curso que ele é um curso de 12 horas aulas, 8 horas aula teórica, noções de legislação de trânsito, noções de direção defensiva, 4 horas aulas práticas de como conduzir um equipamento desse, né? Noções de frenagem, tempo, distância, deslocamento, né? Fazer com que... E esse curso não tem previsão legal a nível de país. Devido àquilo que a gente tem observado nas vias e as mortes que por falta de habilidade... Então, o município de Brusque sai na frente no que diz respeito a promover, a oferecer às pessoas que vão conduzir, adolescentes de 16 anos, ou qualquer adulto que não tenha carteira de habilitação, mas optou em comprar um equipamento desse, que aí eu reforço que esses equipamentos são excelentes para micromobilidade. Então, a gente oferece esse curso para dar condições de segurança de condução. Pelo menos para dizer, olha, como é que tem que andar, que direção que tem que seguir, em situações de conflito, o que eu tenho que fazer. Como eu falei, como esses equipamentos são equiparados à bicicleta, só que as pessoas não sabem andar de bicicleta, a gente aprendeu a andar de bicicleta como? Aprendendo. Sim. Andando. Tanto que pessoas hoje ainda andam com bicicleta em cima da calçada, mas nunca tiveram instrução nenhuma. Quem já tirou uma carteira de habilitação, sabe quais são as regras para andar de bicicleta. Mas aquela senhorinha que nunca andou, nunca teve carteira de habilitação, aquele senhor que nunca passou por nunca teve instrução de trânsito. Crianças, adolescentes. Esse tempo atrás teve o Valmir aqui com a gente e a gente tocou essa ideia, essa dúvida. Vai andar na ciclofaixa ou vai andar na rua? Onde essas pessoas vão andar com esse veículo? Como é que vai ser definido isso? Esses equipamentos têm por obrigação andar em ciclovia. Eles são bicicleta. A diferença é que tem um acelerador. Entendi. São bicicletas equiparadas à bicicleta, mas tem um acelerador. O grande problema está aí, não? O grande problema está aí. A legislação deveria dizer, tem acelerador, tem que ter carteira de habilitação. Esses equipamentos não era para liberar para andar assim em via pública, né? Olha a imagem que tu mostrou ali, são equipamentos pequenininhos, cara. Isso aí vai ter situação que a pessoa sentada, ela fica menor do que um carro. Ela vai sair de trás dos carros, vai sair de uma esquina, vai entrar numa via pública, o caminhão não vai segurar. Eu não teria coragem de andar com isso aí numa estrada normal. Mas eu já não tenho coragem também. Como é que um pai compra para uma criança andar com isso na via pública, pô? Esse que morreu aqui em Penha, de 15 anos, aqui na matéria diz que é uma bicicleta elétrica, já teria que estar na ciclovia. É aquele primeiro modelo ali até, Anderson. Aí ele tava laranjinha ali. Ele tava na via, ele se desequilibrou. Primeira coisa que aconteceu, até tá conversando com o secretário, passou por cima. Tem um vídeo na internet, lá no secretário viu, né, secretário? Que não dá pra saber se ela freou ou se ela pega um buraco e ela acaba indo pra frente. Ela é jogada pra frente. Mas ela tava na via. Isso. Na via e na contramão direção.
errado? Aí é que Sim. tá, secretário. Como é que a gente, nesse tempo dessa duração do curso, vai ser suficiente para tentar explicar isso para os jovens? Porque os jovens, ele é um pouco mais cabeça mais dura, sim, né? sim. Não, entre nada e ter 12 horas aulas, porra, eu saio do inferno, eu saio do inferno pro céu, pô. Né? Eu entendo. Claro, internet tem várias informações aí, tem código de trânsito. Hoje a gente consegue a internet, a facilidade que nós temos hoje da informação não significa dizer que eu tenho conhecimento, né? Mas no Código de Trânsito já tem alguma coisa a respeito desses Da bicicleta, equipamentos? sim. Da bicicleta. Desses equipamentos, não. Não. Esse é um alienígena no trânsito. Tu sabes que tem uma coisa que acontece que aí chama a atenção. Se você for atravessar lá no ferryboat de Navegantes, onde eu tenho apartamento na praia, tem uma placa lá determinando os valores da tarifa. Como é que eles chegam em cada equipamento. E eles usam como a cobrança pelo tamanho, justamente do jeito que estás falando, que é o tamanho do eixo ali. Mas só que eu não vejo ninguém lá medindo e coisa e tal. As pessoas vão lá, não, isso aqui custa o peso de uma bicicleta, isso aqui já é moto. Então eles têm uma diferença de preço e é complicado mesmo. Por exemplo, assim, a pessoa que pensa, tu vai comprar um equipamento desse, essa informação tu já tem que estar na tua consciência. Pai, tem que comprar isso aqui, não posso comprar essa outra. Exato. E tem gente que vai na empolgação, né? De comprar aquela maior pra, sei lá, e não dá, né? Exato. Não dá por esses motivos que nós falamos, né? Ele pode ser desclassificado como um autopropelido e ser classificado como um ciclomotor. Aí vai ter que andar na rua. Com a carteira de habilitação. Capacete. Segue a regra nacional. Porque ele é um ciclomotor. E como ciclomotor, né, vai ter que respeitar as regras gerais de circulação e conduta, inclusive de habilitação, de capacete. Tanto é que para o autopropelido, como a gente falou, não são todas as vias que estão preparadas para receber esses equipamentos. Né? Nós temos uma malha viária que está muito aquém ainda daquilo que nós necessitamos para fomentar a mobilidade, a micromobilidade. O próprio espaço físico eu acho pequeno. Também. Se você for colocar duas motinhas dessas, uma vindo, outra indo, no encontro ali, não sei se vai dar muito certo. Imagina dois caras como eu, assim. Ótimo. A gente se bate. Já de bicicleta se bate? Já vi gente batendo bicicleta? A morte que teve em Balneário Camboriú foi justamente isso. Foi uma moto dessa elétrica com 2 ciclistas no acostamento. Sabe aquela do deixa que eu deixo? Sabe aquela que não é capaz de parar e vai pro lado, dá um espaço, né? E acabou batendo ali, braço com braço, deslocou, foi pro meio da BR-101, caminhão não vai... Passou por cima do carro. E Emerson, por exemplo, eu tenho uma scooter, tenho um ciclomotor, um aparelho desses e eu quero fazer essa carteira. Eu tenho que comparecer a qual local? A Secretaria de Trânsito, alguma escola? Excelente. Nós temos hoje no link ou direto na Secretaria de Trânsito, direto na Secretaria de Trânsito, ou pelo Instagram e principalmente quando se fala nesse público mais jovem, falar Instagram é fácil, né? Já sabe que é arroba, já sabe de endereço. Para mim já é mais complicado, né? Mas @Cetran Brusque é o endereço eletrônico do Instagram da Cetran. Cetran com S e o Cetran com M de mobilidade. Secretaria de Trânsito e Mobilidade, Cetran. Então, @Cetran Brusque está o link para as inscrições, já remete a um formulário e já faz a inscrição. Nós já estamos com 3 turmas fechadas. E é tudo agendamento, né? Tudo com agendamento. Turmas, né? Vai acontecer uma turma, já tem datas previstas para início, dia 24 e 25 são as primeiras turmas e já tem turma fechada. Tem limite já? Tem limite de participação, né? São 25 alunos para cada turma. Então, já tem 3 turmas, já estamos com a 4ª turma, sem mesmo começar a primeira, já aberta. Uma situação importante, eu como munícipe, tá? Que eu pago imposto e coisa e tal. Não leva a mal a pergunta que eu vou te fazer, pelo amor de Deus. É uma coisa que é uma curiosidade. Porque eu lembro que eu perguntei se é de graça. Aí de onde vem a verba para essa situação? Excelente. Toda a verba que a Cetran, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade, ela é sustentada por praticamente 3 pilares fundamentais, que está relacionado ao trânsito em si, que é a engenharia, que é a sinalização, a educação e a fiscalização propriamente dita. O que sustenta o órgão de trânsito é o dinheiro de arrecadação de multa.
toda multa que é aplicada em qualquer veículo que passa pelo município de Brusque, sendo registrado aqui ou registrado em outra cidade, mas que comete infração de trânsito aqui, que a pessoa paga essa multa, esse dinheiro ele é de uso exclusivo em trânsito. Exclusivo. Então, e aí nós temos inclusive um artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele disciplina como que eu tenho que usar esse dinheiro. Uso aonde? Na engenharia, no serviço de engenharia, faço no serviço de policiamento, de trânsito e também na educação. E equipamentos também fazem parte? Equipamentos, bafômetro, sinalização. Mês passado do Maio Amarelo também utiliza esse mesmo fundo. Toda a verba que nós utilizamos durante toda a campanha do movimento Maio Amarelo foi dinheiro arrecadado da multa de trânsito. Então, toda lata de tinta que é adquirida pela CETRAN é adquirida através do recurso de multa. Então, toda a faixa de pedestre que é pintada é recurso de multa. Então, o dia que a população for bem educada, que não cometer nenhum erro, acabou-se o fundo, né? Acabou o fundo. Mas é verdade, vamos pensar nisso, né? Sim. Não, bom, é uma coisa boa, significa que você não precisa mais aplicar mais nada vai só manter, né? Nós temos hoje, né, a secretaria, que é uma secretaria nova, ela tem uma verba que está lá, está na fatia, né, daqueles recursos próprios, né, recurso da própria prefeitura, e tem esses recursos que são de multa. Então, toda essa parte de educação, de trabalho de mídia, de prevenção, tudo isso é voltado, né, aliás, é esse dinheiro que é oriundo, né, do pagamento de multa. E como você falou, né, o dia que as pessoas não cometerem mais infração de trânsito, talvez comece a se pensar a razão de existir da própria guarda, né? Vai continuar trabalhando na educação, vai ter a sinalização e a fiscalização vai ser um processo. Quando eu falei dos 3 pilares, o esforço legal, que é o pilar da engenharia, o pilar da educação e o pilar da fiscalização. Nós chamamos de esforço legal. Esforço legal, a fiscalização. Então, quando está bem a sinalização, quando as vias oferecem condições de segurança, quando a educação para o trânsito ela funciona na sua essência, né? Porque o que a gente faz hoje, que é comum fazer, é apagar incêndio. Vamos trabalhamos agora o movimento Maio Amarelo. Fizemos diversas ações, fizemos um seminário que nós lotamos aqui o evento aliás, o auditório da Uniaselv, gentilmente cedida lá pela reitora para a CETRAN. Mas ainda penso que essas ações, claro, eu estou aqui 3 meses, pouco mais de 3 meses, parece que eu estou apagando incêndio só, né? Não consigo fazer um planejamento de médio e longo prazo. O planejamento está sendo planejo e executo, diante de uma demanda. Mas o ideal é que se possa fazer planejamento estratégico para que daqui a um ano as ações do Movimento Maio Amarelo ou a Semana Nacional do Trânsito, que teremos aí de 18 a 25 de setembro, elas sejam de fato e efetivamente em cima de problemáticas que a gente sabe o que está acontecendo, sabe como está acontecendo e o que nós podemos fazer para que isso não ocorra mais. Um exemplo é a quantidade de pessoas que perdem as suas vidas no município de Brusque. É algo extremamente acima da média a nível de país. E de todas as mortes que aconteceram desde a minha chegada ou neste ano, todas elas estão relacionadas a comportamento. Justamente, a imprudência, né? Mas onde causa acidente é imprudência. Exato, e aonde é que está a falha, né? E aí eu trago aí meia culpa para a Secretaria de Trânsito. Nós temos que trabalhar a educação para o trânsito não de forma pontual, nós temos que fazer a educação para o trânsito como tema obrigatório dentro das escolas. Dentro da pré-escola até o ensino superior. Nós temos que falar de educação para o trânsito dentro das famílias, cara. O assunto tem que ser falado todos os dias. Como é que tu vai, como é que tu anda, eu acho que devia fazer parte do currículo escolar isso aí. Devia começar já desde pequenininho. Tem uma discussão grande a respeito disso, né? Tem que ser aplicado. Se fala tem tantas coisas que se discutem em sala de aula, por que não incluir isso já uma vez? Tem uma discussão grande. Eu já fui de uma época que eu defendia uma disciplina de trânsito, né? Entendo que aí Defesa Civil também que é uma disciplina, Meio Ambiente vai querer uma disciplina, né? A Polícia Militar quer uma disciplina. E aí GTB vai querer uma disciplina também. Mas aí eu penso, e com o passar do tempo, né, entendi, e também com contato com colegas, especialistas na área da pedagogia, né, da área do trânsito, a minha especialização é em educação para o trânsito, inclusive, né, além da minha formação ser da fiscalização. Eu entendo hoje que nós poderíamos trabalhar a educação para o trânsito de forma transversal.
usar as estruturas que nós já temos, né? As estruturas que eu digo, grade curricular, professor, por exemplo, de língua portuguesa. Quando vai fazer uma atividade de interpretação de texto, vamos interpretar o texto lá da independência do Brasil, por exemplo, que pudesse trazer o texto da letra fria da lei, o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos interpretar a letra fria do trânsito. O que isso quer dizer? Professor de física, por exemplo, fazer os cálculos de velocidade, de impacto. Incluindo esse assunto, bem interessante. A pessoa está andando com um veículo a 60 km por hora, sem frear, bate num poste. Qual a velocidade final? Sem frenagem, né? Chega a inércia, está a 60 km por hora. A gente tem aí exemplos, né? E a própria Senatran, de que velocidade de 60 km por hora, 80 km por hora, se tu chegar a inércia, tu dobra tu dobra a velocidade, né? O peso. Mas as pessoas que estão dentro do carro, elas podem tomar uma proporção, se tivessem cinto de segurança, a 10 vezes mais o peso normal dela. Então, uma pessoa de 80 quilos, está dentro de um carro, andando a 60 km por hora, e ele bate num muro ou num poste sem frear, essa pessoa dentro do carro tem uma velocidade, tem uma energia cinética, que nós chamamos, ela toma uma proporção de 10 vezes mais o peso dela. Ou seja, de 80 quilos ela passa a 800 quilos. Então, por isso que o professor de física teria um papel fundamental para dar esse exemplo para o adolescente que está dentro da sala de aula. Olha, se andar dentro do carro, de carona, lá no banco de trás, né? Normalmente as pessoas já estão usando o cinto de segurança só no banco da frente, mas ainda no banco de trás é uma resistência. E uma pessoa dessa, andando a 80 km por hora, eu só vou na casa da tia, só vou na casa do pai, eu vou na casa do fulano, eu vou só no mercado, né? Velocidade de bairro, 60 km por hora é velocidade de bairro, né? Às vezes dá aquela aceleradinha ainda, a velocidade é 50, bota 60, se chegar a inércia pode chegar a uma proporção de 10 vezes mais o seu peso normal, ou seja, a química, né? Ali a receita para a tragédia, né? Por mais que o condutor e o passageiro estejam com cinto de segurança no banco da frente, a pessoa com o banco de trás sem cinto esmaga os dois da frente, até porque pela dinâmica desse impacto, né? Quando o veículo bate em algum ponto, ou seja, colisão frontal, a projeção é de que quem está dentro do veículo é projetado para cima e para frente. Então, a probabilidade já de uma lesão de coluna, né? Vai bater no teto, vai ser arrastado e vai bater no banco da frente. Então, isso poderia ser falado de forma transversal, né? Professor de história, geografia, o entorno da escola. Até matemática. Sim. 5 entraram no carro, 3 colocaram o cinto e 2 não. Quem é que está em perigo? Exato. Quantos estão em perigo, na verdade? E por fim ainda fala da multa, né? Quanto é que é o valor da multa? 2 estão sem cinto. Quantas multas estão... Eu penso que são formas não tão diretas, entram bem que na surdina, na mente da criança, e ela vai entendendo de pouquinho em pouquinho. Exato. Não é como eu chegar pra ti, é assim, assim, assim. É obrigado a andar. Isso, não, vai devagarinho, Emerson, sabe? Eu tenho... põe na tela aí, Felipão, o Tempo é o nosso parceiro. Esse aí é o Instagram esse aí. Da CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque. Exato. Então, quem quiser mais informações, pode entrar no link, né? No link. O link tá ali na biografia. Isso, tá lá o formulário lá, ó. Isso, o formulário que está um pouquinho mais para cima ali com o mouse, vai um pouquinho mais para cima, ali, ó, tem um forms ali embaixo, mais um pouquinho mais para baixo. Isso, aqui, ó. Mais um pouquinho, esse aí. Esse aí seria, vamos ver se ele abre. Ele abre e você vai entrar justamente onde você faz o curso de autorização para a condução de autopropelido. Isso. Então tá ali, inclusive ele puxa, alguém engraçado, ele puxou direto o e-mail que tá vendo? Ele puxou o e-mail que está cadastrado aqui no computador. Exato. Já sabe até o e-mail que está cadastrado no nosso computador aqui. Exato. Então tá ali. Então, se quiser fazer, é só entrar lá e fazer esse curso que tem aí até que dia para fazer isso? Agora vai ficar aberto, nós vamos atender a todos que precisarem. Não fecha. Fechou turma, nós iniciamos o curso. Não paga nada. Não paga nada. E pode fazer de forma gratuita. Isso é um jeito bom até de saber quantos veículos tem na cidade. Também, né? fazer um censo, né? Agora é que vocês vão fazer o cadastro, né? Agora, eu fiz uma pesquisa de deslocamento para entender quem estava comprando e para que estava comprando e como estava utilizando o equipamento desse. Nós fizemos uma pesquisa de destino. Então, toda vez que a nossa equipe estava na rua,
né, que abordava, que identifica, que conversava, conduzia lá, que via alguém conduzindo, abordava e fazia essa identificação. Com a idade, se já se envolveu no sinistro, por que comprou, para que comprou. Né? Porque tem muita gente também que compra lá no do Paraguai, traz pra cá. Também. E como não tem emplacamento, não tem como saber quando não tem registro nenhum. Não tem registro nenhum. Emerson, agradeço aqui a tua presença. Então tá aí, gente. Quem quiser fazer o curso, entra lá no Instagram do Cinetran, né? Da Cetran. Cetran, perdão. E depois clica lá no link que vai aparecer o curso aí de autorização para a condução de autopropelido. Obrigado, Emerson, pela presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado, boa semana. Sempre quando precisar, manda mensagem, obrigado. Tem espaço sempre para vocês aqui, tá bom?